Tudo bem, pessoal? Vamos dar início então a mais uma aula de equilíbrio geral, né? Aula essa do curso de Microeconomia 3, né? E agora é a nossa segunda aula, né, sobre esse tema. Vamos abordar aqui nessa aula a parte de produção, né, equilíbrio geral com produção, e depois vamos finalizar com juntar tudo isso, né, que a gente viu na aula passada, que era trocas e consumo, e no final da aula de hoje, então, vamos fazer o equilíbrio geral com intuir, né, com a ideia de produção e consumo ao mesmo tempo. E também vamos falar sobre o primeiro teorema, né, do bem-estar e o segundo teorema do bem-estar. Ok? Então vamos começar então. Vou começar com o equilíbrio geral da produção, né? Assim, aqueles bens que a gente está considerando como consumo X1 e X2, né, na outra aula, aqui a gente vai falar sobre a produção desses bens, né, de X1 e X2. Então, em algum momento eles devem ser produzidos, e para isso a gente vai considerar também dois indivíduos, né, ou dois agentes, né, pode ser duas empresas, né, dois agentes econômicos, que é o produtor do bem 1, né, agora definido como X1, produção do bem 1, e produtor do bem 2, agora definido como X2, a produção do bem 2. Na aula anterior, a gente considerou X1 e X2 como nível de consumo, né? Aqui vai ser nível de produção agora, tá? Essa é a diferença. Ok, e assim, para que seja produzido esses bens, é necessário a utilização de fatores de produção. E aqui a gente vai simplificar nossa análise através de dois fatores, né, capital e trabalho. Okay? Dois fatores variáveis no uso da produção desses bens X1 e X2. Ok? E também, de forma semelhante, que a gente viu aqui, esses indivíduos, esses agentes econômicos, eles têm uma dotação inicial desses fatores de produção. São elas WK, né? Que seria W1Kzinho, aquilo que o produtor do bem 1 tem de capital, e W2K, aquilo que o produtor do bem 2 tem também de capital. A soma de que cada um tem, a soma então da quantidade de fatores que cada um tem, é a dotação total então de capital, como vocês podem ver aí. A mesma coisa para o trabalho, né? A gente tem então aquilo que é o WL1, né? O que tem o produtor 1, o que detém ele de trabalhadores, e o que detém o produtor 2, o bem 2, de trabalhadores é o W2L. A soma dos dois é o total de fatores de trabalho existente nessa economia. Bacana, então a ideia é essa. Então eles vão alocar, né, o uso de capital e trabalho que eles têm da forma a produzir uma certa quantidade dos bens que eles produzem, cada X1 e X2. Né? Então, cada linha de produção sendo representada suas respectivas isoquantes. Então, lembram lá de micro 1 que a gente utilizava a ideia de isoquantes, que é a combinação de capital e trabalho, que me dá, de certa forma, um nível de produção. Ou seja, como vocês podem ver nesse primeiro caso, na produção X1, I1 e 1, 2 e 1, 3 são os níveis de produção que eu posso ter com diversas combinações de capital e trabalho. A curva em si, que ela é convexa, ela é bem comportada, ela representa então as várias combinações de capital e trabalho que me dão cada nível de produção. Isso a gente vê lá em micro 1, né? E é válido também para o indivíduo, para o produtor bem 2. Bom, aqui a gente assume inicialmente que o uso de capital e trabalho, como nesse caso do produtor de X1, o ponto em que ele usa K1 e L1, é exatamente a mesma quantidade que ele tem desses fatores de produção. Então, ele está utilizando o total de fatores de produção que ele detém, né? Que seria a sua dotação inicial de capital e de trabalho. Tá? A dotação inicial entre os fatores utilizados na produção do bem 1. E aqui a gente faz de forma semelhante, né? Apesar de ser um pouquinho mais amarelo, assim, vou diferenciar um pouco as cores das isoquantes para facilitar depois a nossa análise gráfica, né? Nesse segundo caso, para o produtor X2, a ideia é similar, né? A gente tem então um nível escolhido por ele de capital e trabalho que vai levar a um nível de produção de X2, né? Dados os fatores de produção que o produtor X2 detém também, ok?
Então é muito análogo ao que a gente fez em consumo na aula passada. Vamos utilizar também aqui a caixa de Edgeworth para a gente poder fazer análise de equilíbrio geral. Então tá aqui uma caixa um pouco mais estilizada, né? Diferente da aula passada, porque as dimensões não precisam necessariamente ser a mesma. Mas a ideia sim é a mesma. Aqui, por exemplo, a dotação total de capital vai estar nesse eixo vertical, né? Então, o total do fator capital existente nessa economia, então é a dotação total dele, né? Que é a soma dos dois produtores. E assim como no eixo horizontal é a dotação total de trabalho, como vocês podem ver, é o total de trabalho existente, do fator trabalho existente nessa economia, que é a soma que possui ambos, né, produtores desse fator. Ok, então a dotação de capital e a dotação total de trabalho estão aí representadas. Vamos então colocar aqui as nossas curvas de isoquantas, né, que a gente viu, e elas tendem também nesse sentido, né? Quanto mais longe da origem, por exemplo, do produtor 2, que são essas mais laranjas, né? Quanto mais longe, significa níveis de produção maiores. Da mesma forma, de cima para baixo, né? Paralelamente, assim, a gente tem transversalmente, digamos, a gente tem lá a origem lá em cima do produtor 2 e da origem para baixo as curvas de isoquantas mais altas, né, ou mais embaixo, nesse caso, nesse ângulo, representam níveis de produção maiores. Então, assim, vamos considerar um ponto A aqui, né, que seria aquele ponto onde, como a gente viu nos gráficos anteriores, né, onde está a dotação de cada um em relação a capital e trabalho. Ok? A dotação de cada um está nesse nível. Vamos supor aqui o que tem de capital produtor 1, o que tem de capital produtor 2 e a mesma coisa de trabalho que é distribuída para o produtor 1 e produtor 2. E é claro que nesse caso, né, a gente tem então a distribuição total dos fatores que cada um detém. Eles estão produzindo então através do uso da quantidade de fatores que eles detêm. Então, estão produzindo nesse ponto A. Tá? Necessariamente, esse ponto A acontece um cruzamento entre as isoquantas, né? Entre duas isoquantas, uma de cada produtor, né? Como vocês podem ver aí. Bom, aí nesse caso, eu vou fazer uma questão. Né? Esse ponto A é Pareto eficiente, olhando para ele, dado a informação que a gente teve na aula passada, essa análise pelo lado da produção, como ela é análoga, né? Nós sabemos que não, que elas se cruzam, né? Elas não são paralelas, elas se cruzam, têm declividades diferentes, e isso por si só, né, na nossa análise gráfica já mostra que elas não são Pareto eficientes. Ela é factível, ou seja, qualquer ponto dentro da caixa de Edgeworth é factível para a produção, mas nesse caso não é Pareto eficiente, ou seja, é possível uma alocação que melhore para ambos, ou pelo menos para um só, mas para ambos, né, o nível de produção. Então, a resposta seria não, né? Pois é possível aumentar a produção de ambos os bens simplesmente realocando os fatores de produção para os níveis ótimos de capital usado pelo produtor 1 e 2 e de trabalho usado pelo produtor 2. Ou seja, é possível então aumentar a produção de ambos numa combinação melhor do que essa. Né? E o que seria esse ponto? Olha só, ambos podem ir para isoquantas mais eficientes, ou seja, que produzem mais, e seria exatamente nesse ponto E aqui. Vocês podem ver que essas novas isoquantas que estão contidas nesse ponto E são maiores que as isoquantas que estão relacionadas ao ponto A, né? Ou seja, são níveis de produção maiores, então elas são mais eficientes nesse sentido. Aí sim, né, podemos dizer que aí chegamos a um ótimo de Pareto, ou seja, um Pareto eficiente, se preferir. Então aqui são alocações melhores de capital e trabalho entre esses dois produtores, que aumenta a produção, inclusive, de ambos, ou seja, de X1 e X2. Então note que as isoquantas, né, que eu até defini como I15, ou seja, que é do produtor 1, e I25, que é do produtor 2, que são essas isoquantas mais altas para ambos, né, e se encontram então em um nível mais elevado de produção. E é essa a ideia. Né? Então aí sim dá para melhorar a eficiência de A para I, ok?
Essa é a ideia que está por trás, então, da análise da caixa Edgeworth para a produção. Então é possível haver trocas, né, desses produtores, eles trocar aquilo que eles têm excedente do fator de produção com outro que está em falta, que aumente a sua alocação eficiente, né, do uso desses fatores. Então vamos analisar um pouquinho mais isso, né? Agora, o ponto E, então, é um ótimo de Pareto, porque a partir do ponto E não é possível, então, melhorar a situação de nenhum dos produtores. Assim, até é possível melhorar, mas aí pioraria no outro, né? Teria que alguém abrir mão do nível de produção, produzir menos para que o outro produza mais. Então, quando chegou no ponto E, significa que só assim, né, você conseguiria, mas aí você estaria piorando do outro. Então, o ponto E não é possível mais melhorar de ninguém sem piorar o do outro. Então, ele é o ponto mais eficiente possível. No A, dá para melhorar de ambos, né? Se quiser melhorar só de um, como a gente vai ver no exemplo aqui, também é possível. Ou seja, é possível melhorar. Então, por isso que o A não é Pareto eficiente. Agora, quando chegou no E, você chegou no máximo possível para ambos. Então, ele é Pareto eficiente nesse sentido. Ok? Então, tá aí, ótimo de Pareto no ponto E. Continuando, então, a nossa análise aqui, pessoal. Vamos fazer de forma que a gente entenda melhor, então, o que significa melhorar para um e melhorar para outro. Voltamos ao nosso ponto E, que é ótimo de Pareto, é mais eficiente, então, ponto A nesse sentido. Ambos estão produzindo mais que no ponto A, inclusive. Nós temos o seguinte, que a gente pode analisar o seguinte ponto, né? Então, chegamos a um ótimo, e o ótimo representa o que em termos da teoria da produção? Lembram disso? As empresas procuram maximizar a produção, então, nesse ponto, ou, de forma análoga, né, minimizar custos nesse ponto. Então, tem uma relação dual entre maximizar a produção e minimizar custos. A priori, a gente viu lá em micro 1, né, que, em teoria da produção, que ocorre, então, a maximização da produção quando a taxa marginal de transformação, que é a razão da produtividade marginal entre os fatores, ali como vocês podem ver, trabalho e capital, é igual à razão entre os preços dos fatores, que é W, né, preço do trabalho, sobre R, preço do capital. Né? Então, assim, nessa definição, a gente tem um ótimo ali, né, quando essa declividade ocorre. Na verdade, lá em teoria da produção, a gente, rapidamente, né, fazendo um parênteses aqui, é quando a curva de isoquanta, né, que é dado pela taxa marginal de transformação, ou seja, a produtividade marginal dos fatores, a razão entre eles, é igual à declividade da linha de isocusto. Eu não vou colocar lá aqui agora, mas é a razão dos preços dos fatores, WR. Então, acontece nesse ponto. Bom, portanto, os preços dos insumos WR são constantes e as declividades isoquantas, tanto da firma 1 quanto da firma 2, como vocês podem ver ali, devem ser a mesma no ponto E. Elas estão, então, agora sim, né, se tocando, onde são necessariamente paralelas, ou seja, têm o mesmo nível de declividade. Então a gente tem o seguinte resultado, que a declividade necessariamente da curva de isoquanta é a taxa marginal de transformação. Né? Então, como vocês podem ver, a taxa marginal de transformação da firma 1 é igual à taxa de transformação, marginal de transformação da firma 2. Se essa igualdade é verdadeira, também é verdadeira a razão das produtividades marginais do uso do trabalho da firma 1 sobre o uso do capital deve ser igual a produtividade marginal do trabalho da firma 2 sobre o seu uso do capital, a produtividade marginal do capital. E isso tudo deve ser razão dos preços, dos fatores. Lembrando que o preço dos fatores é o mesmo, ambos vão encontrar esses fatores no mercado, né, capital e trabalho, e o preço, aqui a gente assume a hipótese que é igual para todos, não tem nenhuma restrição. Então é o mesmo preço para ambos. Então a razão deve ser a mesma. Essa é a ideia. Então, ponto E, ambas as firmas estão produzindo eficientemente, alocando os insumos de forma a extrair o máximo de produção com o mínimo de custos. Né? Conta da dualidade que eu falei. Então, aqui a gente sabe que nesse ponto, a taxa marginal, como eu falei para você, de transformação da firma 1 é igual à taxa marginal de transformação da produtora do bem 2. É isso aí. Continuando a nossa análise, pessoal, vamos voltar aqui ao ponto A.
Então, embora o ponto A não ocorra desperdício, obviamente é um ponto factível de ser produzido dentro da caixa de ouro, pois é um nível de produção factível dentro da caixa de ouro. O ponto E aumenta o nível de produção de ambos os bens a partir da reorganização do uso das dotações sinais. Por fim, é isso mesmo que é a definição de ótimo de Pareto. Então tá aí, né? Voltamos àquele gráfico anterior entre as dotações iniciais, ponto A, e o ponto mais eficiente, que é o ponto B, desculpa, onde a alocação é melhor para ambos, né? Contudo, a partir de uma dotação inicial ponto A, existe uma gama de possibilidades de produção que é a Pareto ótimo. Ou seja, a partir do ponto A, não é só o ponto E a única possibilidade de ótimo. Existem outros pontos que, dentro da capacidade de negociação entre ambas as firmas, né, no uso dos fatores, é possível ser atingido. Então, vamos analisar melhor. No limite, podemos considerar o aumento da produção somente do bem 1. Por exemplo, é uma possibilidade, ou seja, dado que ambos podem negociar de tal forma que, no limite, um só pode aumentar a produção e isso não vai interferir no nível de produção do outro, o outro não vai deixar de produzir. Por exemplo, aumentar a produção somente do bem 1 é um exemplo, sem alterar o ponto bem 2. Onde aconteceria isso? Nesse ponto B aqui, ó. Você pode ver que as curvas de isoquanta do bem 1, ele vai se elevar, né, para I16, como vocês podem ver, essa curva laranja que transpassa o ponto B, enquanto a curva de isoquanta do bem 2, do produtor do bem 2, não se altera, é a mesma, inclusive, do ponto A, né? Então, só aumentou a produção do bem 1 e isso é ótimo de Pareto. Ou seja, você aumentou a produção de um dos produtores sem necessariamente interferir no do outro. Então, tu caminhou com uma eficiência, mesmo que seja só aumentando a produção de um dos produtores. Tá? Por outro lado, também é possível considerar o caso contrário, aumentar só a produção do bem 2, que seria o ponto C, né? Eu vejo que seria o caso de aumentar só para o bem 2, você estaria para uma curva de isoquanta mais alta, no ponto de vista do produtor 2, né? E aí 2C, sem alterar a produção do produtor 1, que continua com a sua curva base ali, 141. Vocês podem ver que é a mesma do ponto A. É simples aqui, então eles têm os limites enquanto que se pode aumentar. A partir daí em diante, né, a partir mais alta do ponto B do que o ponto C, aí sim estaria afetando o outro produtor, que daí estaria diminuindo, né, o nível de produção dele para curvas mais baixas. Mas até o ponto C, até o ponto B, não. Ambos estão, então, no limite na qual aumenta a produção de um ou do outro, sem alterar o nível de produção inicial de um deles. Então, unindo todos os pontos ótimos de Pareto, temos a curva de contrato para a produção. Aqui também temos uma curva de contrato, né? Considerando um ponto intermediário E, em que ambos aumentam a produção. Tem outros pontos que, se você começar a dotação inicial em outro lugar, se tenderia, com a negociação, a outros pontos ótimos de Pareto. Ligando todos esses pontos, naturalmente, a gente tem a curva de contrato, né? São todas as possibilidades ótimas dentro dessa caixa de Edgeworth, tá? Então, são os pontos ótimos de Pareto existentes e possíveis dentro dessa caixa de Edgeworth. Tá, ok? Lembrando, no ponto A, você só vai ter como limite ali entre C e B, né? Considerando E também, qualquer ponto ali dentro, seria o núcleo, né, dessa negociação onde poderia acontecer o equilíbrio. Fora disso, aí seria de outros, partindo de outros pontos, né, não eficientes, outras alocações que levariam a outros pontos de ótimos. Todas as possibilidades, então, inclusive partindo da origem de um até a origem do outro, seriam os casos de solução de canto, né, estão presentes aí nessa curva de contrato, ok? Então tá aí. Agora vamos analisar para ficar um pouquinho mais claro essa ideia através da fronteira de possibilidade de produção. Essa ideia é simples, né? Então tem todos os pontos ótimos da fronteira de possibilidade de produção, ou seja, são as quantidades ótimas de produção de x2 e de x1. Esse é o ponto em cima da linha na fronteira, né? Inclusive, você tem os casos de solução de campo, que é o 0,1, que seria só produzir x2, e o 0,2, que seria só produzir x1 e zerar x2. Então, temos todos os
as possibilidades de produção aí. E o ponto A, pessoal, como o ponto A ele não é necessariamente um ponto de alocação eficiente de todos os recursos, é factível, mas não eficiente, então é possível produzir o ponto A e ele seria um ponto interno aqui, né? Ou seja, não atingindo a fronteira de possibilidade de produção, lembrando, né? Ou melhor, já trazendo isso para vocês, que a fronteira de possibilidade de produção seria todos os pontos ótimos de Pareto, eficientes mesmo. Então seria exatamente os pontos em cima da curva de contrato. Né? Eu vou tocar nisso aqui mais à frente, eu já estou adiantando. Então o ponto A seria um ponto interno, que ambos estão produzindo, né, ali, e é possível um ponto factível e tudo mais. Mas olha só, como a gente viu, pode ser que o ponto B seja um ponto a ser atingido. O que seria o ponto B, então? Aumenta a produção somente de X1. Como vocês podem ver na fronteira de produção, nós fomos, então, nesse caso, a um ponto ótimo de Pareto. Então, ele está na fronteira de possibilidade de produção, está em cima da linha dela, mas eu só estou aumentando a produção do bem X1 sem alterar a produção do bem X2. É essa a ideia. Aí ele vira um ótimo de Pareto. Como o A não é um ótimo de Pareto, é possível então aumentar a produção de um ou do outro, sem necessariamente reduzir a produção do outro bem. Né? Então você está aumentando, por exemplo, só de X1, mas não está reduzindo a de X2, que continua no seu nível inicial no ponto A. Ok? Da mesma forma, como eu falei para vocês, o ponto C aqui fica bem claro. Daí. O que é o ponto C? Né? Eu estou aumentando o nível de produção do bem 2, X2, sem necessariamente alterar o bem X1. Então seria mais ou menos esse nível no ponto C, que é ótimo de Pareto, está em cima da fronteira de possibilidade de produção e está aumentando então só o bem X2, indo para uma curva de isoplanta mais alta em relação à origem do bem produtor de X2. Mas na mesma linha inicial do ponto A, né, para o produtor de X1, de forma que não altera seu nível de produção. Bom, é claro que internamente seria uma negociação que ambos compartilhariam um aumento de produção para níveis mais altos, né, das suas isoplantas, para novas isoplantas mais altas para ambos, sendo mais eficiente então para ambos. Seria mais ou menos um ponto intermediário aqui em que ambos estão aí sim aumentando a produção, foi distribuído, digamos, nessa negociação para ambos os recursos, para que ambos aumentem a produção. Vejam que a quantidade de fatores de produção é a mesma, mas houve uma redistribuição que tornou mais eficiente essa produção, saindo do ponto A para o ponto B. Essa troca de fatores para um ponto mais eficiente aumentou a produção de ambos, né? Então há estímulo para a troca, né? Se a gente for pensar aqui a troca de fatores nesse mercado. Digamos o mercado entre indústria, que as indústrias podem trocar os fatores, há estímulo para a troca, porque ambos vão aumentar a eficiência de forma a alocar mais eficientemente, né? Ainda a um ponto de fronteira. Ok, pessoal? Então aqui o ponto B, ponto C novamente e a nossa curva de contrato, são todas as possibilidades. Colocando tudo no gráfico, vocês podem ver que tem esse limite entre C e B e E, que ali internamente, partindo do ponto A, são todos os pontos possíveis entre C e B. E E seria intermediário, né? Ponto em que a negociação chegaria bem ao meio, mas pode ser, dependendo da negociação, ficar em qualquer um desses pontos entre C e B. Tá? E, claro, todos os pontos possíveis levam a fronteira de possibilidade de produção. Então, a curva de contrato corresponde a todos os pontos contidos na fronteira de possibilidade de produção. Agora, e um ponto D? É claro que não, ela passar, vocês já imaginam que seja semelhante, mas é possível alcançar um ponto D? É claro que, dada essa estrutura, ou seja, essa quantidade de fatores que estão disponíveis nessa economia, não dá. Mas é possível que mudanças tecnológicas aumentem a produtividade a ponto de expandir a caixa de Edwards. Né? Olha, é possível produzir mais agora o uso desses fatores para um aumento de produtividade. Ou mesmo é possível agregar uma quantidade maior de fatores capital e trabalho e aí expandir a caixa de Edwards. Qualquer uma dessas possibilidades levaria, sim, uma possibilidade de atingir o ponto D, obviamente que isso expandiria a nossa curva de possibilidade de produção e essa seria a única forma. Nessa estrutura já dada, não. Mas se houvesse aumentos de produtividade, novas tecnologias e tudo mais,
que mudasse a estrutura produtiva ou agregando uma quantidade maior de fatores, aí sim o ponto D é possível de ser atingido. Ok, pessoal? Bacana? Legal? Então, vamos continuar aqui. Bom, até aqui foi a produção, né? Eu acho que foi um pouquinho mais resumido do que a parte inicial que a gente viu de consumo, mas já deu para ver basicamente o que a gente precisava ver em termos de teoria da produção, que ela é análoga, muito semelhante, apesar de ter muito mais uma composição de teoria da produção, né? A parte de equilíbrio geral na produção. Agora chegou um momento então de a gente unir, né, produção e consumo. Então vai ser um equilíbrio geral, levando em consideração esses dois agregados, a produção dos bens, como a gente acabou de ver, de X1 e X2, que leva aqueles fatores de produção, o preço dos fatores, assim como agora o consumo dos bens X1 e X2, que depende do preço dos fatores e das curvas de utilidade dos indivíduos que o consomem. Então, ou seja, agora a gente está indo para um equilíbrio geral, levando em consideração as duas forças de mercado, oferta e demanda, né? E com dois indivíduos, dois fatores, dois bens, né? Equilíbrio geral mesmo. Bora lá então. Bom, a partir do resultado ótimo da produção, o que é o resultado ótimo da produção? A gente já viu, né? A taxa marginal de transformação, esqueci um Szinho ali, mas é a taxa marginal de transformação técnica, né? Ela é a razão da produtividade marginal de trabalho aplicado ao bem 1, razão com produtividade marginal do capital, aplicado bem 1, que é igual no ponto ótimo, né, com a razão da produtividade marginal do trabalho no bem 2, com a produtividade marginal do capital no bem 2, e no final isso é igual à razão dos preços dos fatores. Tá ok, isso a gente já viu. Mas o que tem mais? A gente pode reorganizar, né, essa expressão. Então, a razão da produtividade marginal dos fatores de ambos os bens é a mesma no ponto ótimo, dado o preço dos fatores W e R, que é dado pelo mercado. É o mesmo para ambos os produtores do mercado. É isso que essa expressão está dizendo. Além disso, todos os pontos ótimos, tanto na fronteira de possibilidade de produção quanto na curva de contrato em relação à expressa acima, pode se dar dessa forma aqui, ó. Ela também é igual à produtividade marginal do capital aplicado ao bem 2 sobre a produtividade marginal do capital aplicado ao bem 1, que é igual à produtividade marginal do trabalho aplicado ao bem 2 sobre a produtividade marginal do trabalho aplicado ao bem 1. O que é isso? Não é a mesma coisa da primeira expressão, notem, mas através da primeira expressão ali em cima, a gente chega nessa segunda expressão aqui. É como se a gente passasse a produtividade marginal de um fator, o capital, para um lado, e a do trabalho para o outro, né? E essa igualdade é equivalente ao ponto ótimo, né? Porque a gente está extraindo isso do ponto ótimo. Vocês podem me perguntar, mas para que isso? Bom, esse resultado vai ser importante para a nossa análise agora. Então, a gente precisou fazer esse pulo aqui e vamos chegar lá para entender o que a gente quer com isso, né? Bom, então a razão da produtividade marginal do trabalho aplicável a ambos os bens X1 e X2, que a gente acabou de ver, deve ser igual à razão da produtividade marginal do capital aplicado também a ambos os bens X1 e X2. Foi o que a gente viu. Podemos então definir o equilíbrio da produção. Aqui, ó, que é aquilo ali que a gente viu, é igual à taxa marginal de transformação. Dito isso, chegando a esse resultado, guardem ele aí, né? Agora a gente precisa entender também a questão da produtividade marginais com os custos marginais. Lembram, né? A produtividade e custos têm uma relação íntima e inversa até. Então, aqui, para o nosso propósito, é importante a gente fazer uma análise dos custos marginais também, né? E é isso que a gente vai fazer. A gente precisa derivar os custos marginais dessa nossa análise. Os custos marginais, obviamente, do bem X1 e X2. Portanto, vamos fazer isso para um único bem, para o bem 1, né? Depois a gente expande para essa ideia para o bem 2. Então, vamos imaginar uma função custo de produção que leva em consideração os dois fatores, ou seja, capital e trabalho. Então, o que seria, né, o custo de produção do bem 1 usando esses dois fatores? Seria o preço do trabalho, W, vezes a quantidade de trabalho, né, que eu vou usar para obter X1. Mais
o preço do capital vezes a quantidade de capital que eu vou usar para utilizar o bem X2. É claro que você poderia dizer, não, mas deve existir um custo fixo, claro. Mas vamos considerar custo fixo igual a zero aqui, até porque ele não vai atrapalhar quando a gente encontrar os custos marginais. Afinal, a derivada, né, sempre por uma constante vai ser zero, então não há muito problema em não considerar ele aqui agora. Bom, então vamos lá. Derivando, né, a função custo total para o bem 1, vai ser a derivada então em relação a x1. Então vai ser uma derivada parcial da parte do trabalho, né, da função L, que é a função de x1, obviamente, em relação a x1, e de k, que também é a função de x1 em relação a x1. Então tá aí a derivada. E a gente pode reorganizar agora esses diferenciais dessa forma aqui, ó. Tá? Reorganizando desse jeito, a gente tem então que a derivada de x1 em relação a L, assim como a derivada de x1 em relação a K, é quem? Né? É, por definição, a produtividade marginal do trabalho e a produtividade marginal do capital. Então temos essa expressão aqui, que nada mais é que o custo marginal, né, do bem 1 é a razão do preço do trabalho sobre a produtividade marginal mais o preço do capital sobre a produtividade marginal do capital. E onde é que a gente vai chegar com isso aí? Bom, trazendo um resultado lá de teoria da produção também, por isso que é importante, né, o estudo da micro 1 para você entender aqui esses outros pontos, é que quando você minimiza custos, você chega exatamente nessa razão, né? O custo mínimo se dá na razão entre o salário, o preço do trabalho sobre a produtividade marginal do trabalho tem que ser igual ao preço do capital sobre a produtividade marginal do capital. Nesse ponto a gente tem o custo mínimo. Tem toda uma lógica através disso, porque se em algum ponto tiver uma produtividade maior de um bem ou de outro, né, de um fator ou de outro, você vai tender a usar mais esse fator, né? Só que o aumento do uso desse fator, a produtividade dele tende a cair, se você retira do outro fator, tende a aumentar. Então, o uso ótimo vai dar quando chega a um equilíbrio, né? Tanto de preço como de produtividade entre os fatores. Então, esse é um ponto ótimo. Só que veja bem, se o custo marginal é a soma dos dois, e os dois são iguais, então podemos dizer que o resultado que a gente tem é esse, né? Que o custo marginal do bem 1 nada mais é que 2W sobre a produtividade marginal do trabalho. Poderia ser também 2R sobre a produtividade marginal do capital, tanto faz, né? Mas vamos considerar aqui todo o trabalho. Analogamente, a gente não vai refazer tudo isso para o bem 2, mas analogamente a gente sabe que o resultado é igual. Então a gente tem que o custo marginal do bem 2 seria 2W sobre a produtividade marginal do trabalho sobre a produção do bem 2. Está aí. Isso, o que a gente vai retirar desse resultado? Vamos tirar um resultado muito importante. Né? Primeiro que a razão entre os custos marginal, né, de bem 1 e de bem 2 vai nos dar esse resultado. 2W corta, né? Nós temos então produtividade marginal do trabalho do bem 2 sobre produtividade marginal do trabalho do bem 1. Por isso que eu disse que aquele resultado lá atrás era para guardar. E é exatamente a taxa marginal de transformação, né? Lembram disso? Ok. Tá aí a taxa marginal de transformação, que agora está vinculada aos custos marginais também. Né? Essa é a ideia, e por isso que foi importante fazer isso. Tá, mas em mais aonde nós temos que chegar com isso? Então pegue aqui que a taxa marginal de transformação no ponto ótimo de produção é a razão entre os custos marginais dos dois bens produzidos, custo marginal do bem 1 sobre custo marginal do bem 2, é um ponto ótimo. Legal. Agora veja que isso aqui é extremamente importante. Se a gente está considerando um ambiente de concorrência perfeita, nós temos o seguinte resultado no ambiente de concorrência perfeita. Vocês lembram agora de micro 2, né? Análise de mercados em concorrência perfeita, que o preço do bem é igual ao seu custo marginal. Ou seja, num ambiente competitivo, os pontos ótimos em concorrência perfeita é quando o preço do bem 1 é igual ao custo marginal do bem 1 e o preço do bem 2 é igual ao custo marginal do bem 2. E aí a gente tira então vários resultados. Primeiro, que se a taxa marginal de transformação, que é o ótimo pelo lado da produção, é igual à razão entre os custos marginais, né, do bem 1 e do bem 2, e, por outro lado, nós vimos que o ponto ótimo pelo consumo se dá
através da razão dos preços, P1 e P2, que são consumidos pelos bens, que é pelos indivíduos, né? E isso é igual para os dois vão otimizar exatamente onde ocorre essa razão entre os preços, porque é a razão da sua restrição orçamentária, que deve ser igual à declividade da sua taxa marginal de substituição, ou seja, né, as suas curvas de indiferença. Então, colocando isso tudo numa perspectiva única, é claro que acabamos de provar que a igualdade ocorre entre os custos marginais de produção, ou seja, do lado da produção, e com os preços no ambiente competitivo, dado que o custo marginal é igual aos preços. Então, isso é igual ao que a taxa marginal de substituição do consumo. Ou seja, produção e consumo estão em equilíbrio e acabamos de provar isso, desde que haja um ambiente competitivo, ou seja, de concorrência perfeita, em que há liberdade para os indivíduos definir os preços que tendem a ser iguais aos custos marginais, tanto pelo lado do consumo, mas também a gente viu que passa pelo lado da produção, porque também deve existir liberdade para que o preço dos fatores seja o mesmo para os produtores no mercado. Então está aí, né, o equilíbrio de produção e consumo. E como a gente pode ver isso graficamente, bom, o lado da produção está em equilíbrio através de uma fronteira de possibilidade de produção. Todos os pontos em cima da fronteira são pontos ótimos de Pareto, um equilíbrio ótimo para ambos os produtores. E uma função de utilidade, que eu vou chamar conjunta, que, ou seja, representa os consumidores, e que ela venha a ter um ponto de declividade ótima dos preços, que é igual aos custos marginais, nesse caso, no ambiente competitivo, então temos um ponto ótimo na igualdade entre taxa marginal de transformação na mesma declividade da taxa marginal de substituição dos bens de consumo. Então está aí um ótimo, pessoal, agora, de produção e consumo. Então temos equilíbrio geral entre produção e consumo. Então, dados preços P1 e P2, assim como os preços dos insumos W e R, gerados no ambiente competitivo, deve existir um nível de produção ótima, X1 e X2, na fronteira de possibilidade de produção, que tangencia a curva de indiferença dos consumidores exatamente na declividade de suas retas orçamentárias, ou seja, P1 sobre P2, maximizando assim a função de utilidades indivíduos, gerando, portanto, um equilíbrio geral entre produção e consumo. O que é produzido eficientemente X1 e X2 é exatamente consumido de forma eficiente, né, através dos preços dos insumos e dos fatores em X1 e X2, ótimo. Então, equilibrando produção e consumo, pessoal. Ok, conseguimos então um equilíbrio para ambos aqui. Bacana? Continuar então a nossa análise. Vamos supor, pessoal, que não. Vamos fazer por contradição, ou seja, vamos supor que não ocorra isso, que não esteja acontecendo. Alguém pode pensar, por que isso aí estaria acontecendo, né? Vamos supor que não, então. Vamos supor que a taxa marginal de transformação é diferente da taxa marginal de substituição, que produção e consumo não estão igual, como nesse ponto A, que a gente vai ver nesse gráfico aqui, ó. Olha o ponto A onde ele está. Ele está num cruzamento e não quando eles são paralelos naquele ponto. O cruzamento significa que a declividade deles não é a mesma, mas está ali um ponto de produção e consumo. Dá para notar que em termos de produção é ótima, ou seja, em termos de produção está em cima da fronteira de possibilidade de produção. Em cima da linha é ótimo de Pareto, então ambos estão produzindo eficientemente. Mas como não é igual à taxa marginal de substituição, o ponto A está no cruzamento, então não é ótimo para o consumo. O consumo pode ser melhor que isso. Okay? Então não está sendo consumido de forma eficiente, não está sendo um consumo ótimo. Então pode estar o equilíbrio lá da produção em equilíbrio, mas o consumo não, que é o ponto A. E aí? É claro que isso corresponde a determinados preços do mercado, do bem 1 e do bem 2, P1 sobre P2, que é a razão dos preços, não dá a nossa reta orçamentária. E aí, nessa reta orçamentária, o ótimo mesmo seria otimizado quando? Quando a curva, a taxa marginal de substituição, a curva de indiferença, tangencia essa restrição orçamentária. Isso acontece nesse ponto B. Aí sim está o ótimo de consumo, né? A curva de indiferença mais alta que essa restrição consegue atingir. Então veja bem, no ponto A, de certa forma, está sendo uma produção ótima e o ponto B, um consumo ótimo.
Mas o ponto B, como vocês podem notar, não é factível de ser produzido. Por que não? Porque ele está além, né? Lembra lá do ponto D, lá que a gente viu antes? Ele está além da fronteira de possibilidade de produção. Então não é possível ser produzido. Então o ponto B não é factível de ser produzido porque não está contido na fronteira de possibilidade de produção. Então temos um problema, temos um desequilíbrio. Né? Ou o ponto A, equilíbrio na produção, ou o ponto B, eficiência no consumo. Ambos não estão acontecendo. Contudo, um nível maior de consumo, que é o, né, em relação ao ponto A, ele está causando o que esse ponto B? Né? O ponto B, contudo, é um nível melhor, né? As pessoas gostariam de consumir. Bom, se você analisar bem o ponto E, ele está causando um excesso de demanda de X1. Analisa X1 e também uma escassez de demanda de X2. Vamos analisar X2. X2, pessoal, X1 no caso aqui, onde tem a flechinha ali, o ponto A, ele está aquém do nível de consumo ideal, né, do ponto B, digamos, que as pessoas realmente gostariam de maximizar o seu consumo. Então, existe um excesso de demanda. As pessoas querem mais do que têm. Essa é a ideia do que está sendo produzido. Então há um excesso de demanda. Já o caso do bem 2, as pessoas querem consumir menos. No ponto A tem uma quantidade X2, mas no ponto B as pessoas querem consumir menos de X2, X2 tracinho ali. Então, existe uma escassez de demanda, ou seja, não tem tanta demanda quanto que foi produzido, as pessoas querem menos. Então, o que acontece nesse caso? No caso de um excesso de demanda, necessariamente leva a uma redução de preço. Se tem muitas pessoas. Desculpe, não. Tá certo. Vai ter uma elevação do preço. Eu falei uma queda, uma elevação. Ou seja, um excesso de demanda vai forçar o preço a subir. Tá? E é isso que vai acontecer com o preço do bem, ele vai subir. E enquanto uma escassez da demanda, falta de pessoas querendo consumir, leva uma redução do preço, que é o que vai acontecer com o bem 2. Então vai subir o preço do bem 1 e vai cair o preço do bem 2. Vai haver uma modificação na estrutura de preço do mercado, por conta desse excesso, por conta dessa escassez, modificando a restrição orçamentária. Até onde? Até as pessoas encontrarem e acomodarem um ponto que elas vão consumir, que seria esse ponto E aqui. Neste ponto E, essa modificação de preço vai mudar a estrutura de produção e de consumo de forma a se equilibrar novamente, não ter mais o excesso. O que foi produzido é o que vai ser consumido, tanto para o bem 1 quanto para o bem 2. Então, o ponto E volta a se restabelecer numa nova, vocês podem ver que vai ser o P1', P2', uma nova estrutura de preço, uma nova declividade, mas que agora acomoda produção e consumo naturalmente pelas forças de mercado. Então, volta a se estabelecer o equilíbrio geral para produção e consumo. A taxa marginal de transformação é igual à taxa marginal de substituição dos bens. Gerando então um novo equilíbrio no ponto E, onde a produção é factível e se restabelece a igualdade de taxa marginal de transformação com a taxa marginal de substituição, sendo ótimo de Pareto tanto para a produção e consumo, pessoal. Então o próprio mercado tende a restabelecer o ponto ótimo de Pareto. E com isso então vem o que a gente chama de primeiro teorema fundamental do bem-estar. O que diz esse primeiro teorema? Diz o seguinte: em condições de concorrência perfeita, todo equilíbrio em mercados competitivos será ótimo de Pareto, ou seja, vai tender aquele ótimo de Pareto que é bom para produção e consumo. Se as condições de concorrência perfeita, né, tiver então condições de concorrência perfeita, todo o equilíbrio que vai se estabelecer vai ser um ótimo de Pareto. Olha que maravilha, né? Então, o que podemos chamar de critério de eficiência de Pareto em um livre mercado é a tendência na qual, naturalmente, os preços dos bens P1 e P2 e dos insumos WR levam a alocações eficientes de produção e consumo, de tal forma que não é possível melhorar a situação de um indivíduo sem a piorar do outro. É claro que depois que chegou no ponto E, é ótimo para ambos. Ambos tinham espaço para que isso acontecesse. Essa escassez, esse excesso levou a modificações dos seus preços e eles foram ocupando esse espaço até chegar no ótimo. Que ótimo, um ótimo de Pareto, onde já não é possível melhorar a situação de um nem do outro. E ambos são eficientes, porque aí não vai ter escassez e nem excesso, né, dos bens, nem pelo lado da produção, nem pelo lado do consumo, ambos vão ser ótimos. Então veja bem, o primeiro teorema fundamental do bem-estar diz que as condições de mercado estejam plenas
então todo equilíbrio que se formar nele vai ser um ótimo de Pareto. Ok? Essa é a ideia. Por outro lado, se a economia não estiver em equilíbrio, então é possível melhorar, né, a situação de pelo menos um indivíduo, sem piorar a situação dos demais, foi como a gente viu. Né? Se não está no equilíbrio ótimo, então é possível ocorrer melhoras ali, de pelo menos um indivíduo, sem se alterar as condições do que os demais já estão. Essa é a ideia do critério e do ótimo de Pareto, da eficiência no sentido de Pareto. E se as condições de mercado estão plenas, né, os indivíduos podem tomar as decisões sobre preço e consumo, então ele vai se restabelecer naturalmente. Esse é o primeiro teorema do bem-estar. Beleza, pessoal? Então vamos dar continuidade à nossa análise aqui. Note que o primeiro teorema do bem-estar remonta aos primórdios da economia como a ciência lá em Adam Smith, o nosso pai da economia, né? E sua premissa da mão invisível do mercado, levando os indivíduos de forma inconsciente, através de seus interesses individuais, a uma alocação eficiente de recursos de forma a melhorar o bem-estar da sociedade. Assim. A diferença em relação a Adam Smith é que os neoclássicos demonstraram de forma técnica, claro que toda essa caixa de Edwards, ótimo de Pareto, lei de Walras, tudo isso se desenvolveu pós Adam Smith, né? Então, são os neoclássicos que tecnicamente vão trazer à monta, né, digamos assim, essa ideia que já estava presente lá em Adam Smith. Então, volta a ideia do mão invisível, porque volta essa ideia de que o livre mercado, se deixar os agentes livres, tanto para escolher o que vão produzir, como vão produzir, utilizando o preço dos insumos do mercado, assim como quem for consumir livremente, como vai consumir, usando o preço que está livre também no mercado, tudo isso vai tender a um ótimo, né? E uma teoria de bem-estar no sentido econômico, de consumo e produção, né? Eficiente. Então, naturalmente, isso vai acontecer se você deixar as condições. Isso que o primeiro teorema do bem-estar nos diz. Por fim, claro que devemos fazer ressalvas aqui, claro. Está tudo muito bom, está tudo muito bem, mas realmente, na época do Adam Smith, se chegou a essa questão, né, de um mundo melhor, digamos assim, através dos agentes livres, mas algumas considerações devem ser feitas que os próprios neoclássicos vão fazer posteriormente, né, que é o fato de existir falhas de mercados, como externalidades, ou informação incompleta e a existência de monopólios. A existência de monopólios, que a gente vai ver mais adiante, pode não deixar com que se atinja esse bem-estar, né? Ou esses pontos ótimos de consumo e produção. Né? Então, talvez o equilíbrio atingido não seja necessariamente ótimo de Pareto quando existem esses problemas, que são concentração, falta de informação completa, externalidades, tá? Por esse motivo é importante, então, o que é importante no final? Que as condições de livre mercado sejam plenas, né? Sem restrições que levem a imperfeições, digamos, e aí queda do bem-estar, tanto para consumo quanto produção. Ok, pessoal? Bacana? Vamos continuar aqui então. Bom, agora vamos considerar mais um fator bem interessante. E se por acaso a gente está falando de uma economia, mas que exista, vamos supor que essa economia que está lá equilibrando produção, consumo, que esses dois indivíduos e tudo mais, possa se corresponder com outras economias do mundo, né? Vamos considerar, então, não ela fechada, ela fechada para chegar no equilíbrio geral, que é isso que a gente viu. E se ela estiver aberta, ou seja, se comunicando com outras economias? Vamos fazer esse exercício, então, didático aqui. Vamos considerar, então, a possibilidade de livre comércio com outros países, né? Sendo que a economia interna, é o nosso país atual, esse que a gente está utilizando como exemplo, ela é mais produtiva na fabricação do bem X2, ok? Que é as vantagens em termos de custo mais baixo na produção de X2. Enquanto a economia externa, então, que é o país que a gente vai hipoteticamente considerar aqui, é mais produtivo na elaboração de X1, ou seja, tem menor custo de produção de X1. Bom, aqui a gente está também trazendo à tona outro clássico, né, que jogou muito bem esse futebol da economia lá nos primórdios da economia, digamos, que é o David Ricardo. Né? Então, é a abordagem das vantagens comparativas, né, considerar essa ideia de dos países serem relativamente mais produtivos um bem em relação a outros, isso dá a possibilidade de especialização então e comércio internacional, né? Então é uma defesa ao comércio internacional. Então é isso que eu coloco aqui, né? Uma argumentação muito boa para a especialização da produção na economia e uma maior abertura em termos de comércio internacional. Mas vamos ver como isso acontece em termos do equilíbrio geral.
Então está aqui o nosso gráfico, né? E vamos considerar o ponto E, o ponto de equilíbrio. Só que esse ponto de equilíbrio é o ponto que a gente chegou numa economia que, vamos supor, era uma economia fechada, só que se produz aqui internamente, só que se consome aqui internamente, tá? Mas chegamos nele e ele é ótimo de Pareto, tanto para consumo quanto produção. Bom, uma economia fechada está aí, são esses preços internos, preço está P1I, P2I, né? Preços internos configura a restrição orçamentária e passa pelo equilíbrio, produção e consumo no ponto E. Bom, vamos supor então uma economia aberta, e numa economia aberta os preços são outros, assim, os preços mundiais desses bens, do bem 1 e do bem 2, que eu vou chamar de P1M e P2M, né? E também o fato que nessa interação com a economia com outro país, na economia aberta, aí sim, esse país nosso hipotético aqui, ele pode se especializar agora só naquilo que ele é mais produtivo, ou pode produzir mais aquilo que ele é mais produtivo, que seria o bem 2, né? Tá? Então, pessoal, seria o ponto A aqui, onde ele está produzindo mais do bem 2 e menos do bem 1. Tá? Bom, mas voltou para esse ponto A, ele não era problemático? Sim, mas agora a gente tem outra solução para ele. Primeiro que ele corresponde a essa declividade dos preços mundiais, dos preços internacionais, P1M e P2M. Uma outra declividade, ele atende esses preços mundiais agora. Então é mais eficiente eu produzir levando isso em consideração ao que o resto do mundo quer, que no caso seria mais um país. Né? Agora, só que sobre essa declividade, né, a gente tem uma outra restrição orçamentária e novamente vem aquele problema. Mas o ótimo agora é o ponto B. É um ponto que os indivíduos aqui nesse país querem consumir mais de X1 e bem menos de X2, inclusive com o ponto E. Então, se essa nova restrição se forma, é esse o ponto que otimiza o consumo. E agora? A produção seria muito melhor no ponto A e o consumo seria muito melhor no ponto B. Voltamos a essa questão. Será que vai voltar para o ponto E de novo? Não, porque o ponto E é uma economia fechada e agora é uma economia aberta. O que vai acontecer é o seguinte, pessoal. Isso que a gente está produzindo a mais no ponto A, porque a gente é mais eficiente nesse nível de produção, a gente vai exportar para outra economia, tá? Porque eles estão pagando por isso, esse novo preço mundial paga mais por esse bem do que os internos. Assim como é mais barato a gente comprar da outra economia, que é mais produtivo no bem 1, esse excedente, importar dela. E aí o consumo vai se dar em B. Então a produção vai se dar em A e vai vender os excedentes para outra economia externa. E o consumo vai se dar em B, que é muito melhor até do que E, porque vai importar da economia externa. Então vai produzir melhor e vai consumir melhor essa economia. Dessa forma, a economia interna exporta seu excedente X2, enquanto importa, né, X1 da economia externa, suprindo e maximizando o consumo interno numa curva de utilidade mais alta do ponto B. Então melhora para ambos, né? Ambos vão melhorar, porque tu vai produzir mais eficiente e o excedente vai vender para eles, o X2, e vai consumir com bem-estar maior e vai comprar o excedente deles em B, que vai ter uma quantidade X1. Então, pessoal, existe vantagens no e-commerce para ambas as economias, em termos de ganho de produção e consumo. Contudo, então ótimo, é uma economia aberta, ambos vão se especializar e levar essa troca de comércio para aumentar e melhorar a produção e consumo. Contudo, no curto prazo, a atividade econômica X1 na economia interna irá retrair, porque vai deixar de produzir, né, quando produzir X1 para produzir mais X2. Vai ser ótimo, não vai ser outro ponto em que tem menos produção de X2. Assim como lá para outra economia, eles vão fazer o inverso, eles vão deixar de produzir tanto X2, deixar para nós produzir mais X1. Então, o que vai acontecer nesses setores afetados? É óbvio que as pessoas vão se desempregar, não vão se empregar todos os fatores, então vai ter impactos nas atividades vinculadas a esses setores que eles crescem. Então, existem impactos negativos, existem, devemos considerar isso. Portanto, vai ocorrer queda na atividade econômica dos setores afetados negativamente em ambas as economias, gerando desemprego e redução da renda focalizado nessas áreas. Apesar desse impacto negativo, a gente sabe que de forma global vai melhorar a produção e consumo, porque nós vamos se especializar e vamos poder consumir mais. Então, logo, a abertura econômica leva a uma nova redistribuição dos recursos na economia, né, envolvida, nas economias envolvidas, contudo, as condições de forma geral são melhores do que no caso de uma economia fechada. Vai melhorar a produção e vai melhorar o consumo.
apesar de impactos negativos que devemos considerar. O que houve foi uma redistribuição do uso dos recursos e do consumo deles também, né? Então teve uma redistribuição de recursos na economia, mas que tendeu a ser mais eficiente. Então, nesse momento, se faz necessário a gente falar agora do segundo teorema fundamental do bem-estar, que fala exatamente sobre isso. Então, o que seria o segundo teorema fundamental do bem-estar? Ele nos diz o seguinte: se as preferências dos consumidores e a tecnologia da produção são convexas, ou seja, bem comportadas, um comportamento esperado delas, né? Então, dada uma distribuição das dotações iniciais dos bens e fatores, é possível alcançar uma alocação Pareto eficiente através de mercados competitivos. E isso, o que é isso? Isso aqui é até mais profunda que a primeira, porque ela também está falando sobre distribuição, ou seja, se eu partir de um ponto para um ponto que eu considero, a sociedade considera melhor distribuída, por exemplo, vamos fazer a abertura porque vai se distribuir melhor os recursos, mas vai ter impactos negativos. Mas se a gente deixar novamente, né, com que essa distribuição tenda, ou seja, a gente deixa o mercado livre e tudo mais, o ótimo de Pareto vai acontecer nesse mercado novamente. Então, olha só, esse segundo teorema nos dá a oportunidade de analisar o caráter da distribuição dos recursos, mas não postulando como ela deve ocorrer. Não estamos dizendo como você deve distribuir recursos, como ela deve ser, apesar do nosso exemplo de abertura econômica ser um exemplo que leva a essa redistribuição. Mas ela mais diz que, independente de se ocorrer uma decisão de redistribuição de recursos que a sociedade considera melhor, como esse exemplo, por exemplo, ela vai tender também a um resultado eficiente de Pareto. Os mercados vão levar isso novamente. Se os mercados são livres, se as dotações dos fatores, o uso dos fatores da produção e consumo, os agentes individuais puderem tomar decisões, depois dessa redistribuição eles vão tender novamente a um ótimo de Pareto. Então, sim, lançar luz sobre quais os resultados após uma redistribuição na economia. Olha só, por exemplo, suponha que a economia se encontre no equilíbrio representado pelo ponto E da caixa Edwards. Tem mais um exemplo da caixa Edwards para entender essa questão do segundo teorema. Estamos no ponto E, é um ótimo de Pareto, está todo mundo ok em termos de consumo, né? Mas daí se decide, a sociedade decide, por exemplo, pode ter sido pela abertura econômica para a relocação dos recursos de forma mais eficiente e para outro ponto. Como eu falei, para alguns setores vai ser ruim, vai ter uma redistribuição, né, que inicialmente é ruim, mas esse novo ponto, vamos supor que desloca, né, a reta orçamentária, já que está distribuindo os recursos, para um novo ponto. E esse novo ponto é esse ponto F. Sabemos, né, por definição, já que o ponto F não é ótimo de Pareto. Saiu do ponto E, que é um ótimo ou não ótimo, mas a sociedade considerou que foi uma melhor distribuição dos recursos. Você abriu a economia, você tornou ela mais eficiente, a gente tem a ganhar em termos de produção e consumo com o tempo. Mais do que isso, então, o ponto F não vai ser estático, a gente já sabe. Dado que a gente já decidiu isso, a partir de agora, se a economia, os agentes são livres, eles naturalmente vão tender um equilíbrio ótimo de Pareto. Então, o ponto F não é Pareto ótimo, pois não se situa na cruz de contrato. Mas, porém, o ponto H vai ser. E o ponto H vai ser a tendência natural, é esse ponto aqui, ó, na qual a economia vai tornar. Porém, então, deixando os agentes atuarem livremente no ambiente competitivo, a tendência é um novo equilíbrio se estabelecer no ponto H, tornando essa nova distribuição eficiente no sentido de Pareto. Está aí. Redistribuiu e agora ficou eficiente. Esta é a ideia. Portanto, então, o segundo teorema do bem-estar nos traz à tona o quê? Que equidade e eficiência podem andar de mãos dadas, ok? Podem acontecer juntas. Claro que primeiro você tem um processo em que a sociedade considera que é a melhor distribuição, a partir desse novo ponto, aí você tende sim a um ponto eficiente no sentido de Pareto, ok? Então, claro que isso aqui abre porta para muito mais discussão, muito mais ampla que essa, mas já é um ponto muito interessante. Os economistas ganhadores do Prêmio Nobel que desenvolveram muito bem isso aí, Kenneth Arrow, se não me engano, e ganhou o Prêmio Nobel em 1972, né? Foi um dos primeiros a desenvolver, mas acredito que como a gente está falando de equilíbrio geral, Gerard Debré, que também ganhou o Prêmio Nobel, agora não lembro, 82, 84, 86 por ali,
só que também trabalhou com isso, mas trabalhou com equilíbrio geral, demonstração, são e eu posso deixar outros de fora, mas são os principais economistas que desenvolveram toda essa ideia, né? E é muito, nossa, já é um passo assim. Claro que para chegar aqui, a gente teve que estudar microeconomia em vários aspectos, teoria da produção, teoria do consumidor e depois passa por mercados, né, para a gente chegar aqui, aí sim entrar dentro do equilíbrio geral, para chegar em todas essas conclusões, né, que são magníficas, esses são prêmio Nobel bem dados, assim, porque realmente o conhecimento humano avançou muito em termos disso. E aí, claro, a partir disso, outras discussões são feitas, né? Uh, como, por exemplo, você não pode ficar. Eu estava havendo uma discussão nesse sentido que você ficar redistribuindo toda hora, você está causando desincentivos na economia. Como se você passasse do ponto E para o ponto F, depois para um ponto D, H, I, que não fosse ótimo de parede, porque você distribui de um lado para o outro, aí você não deixa acomodar a economia que é um ótimo. Então, se você faz a abertura da economia, depois resolve fechar de novo, depois refaz uma nova abertura, depois faz de um jeito, faz de outro, você, na verdade, desestimula até a ter um ambiente em que, bom, agora a gente sabe que caminho seguir, vamos chegar no eficiente, você pode estar martelando só os pontos negativos e mantendo eles em vez de deixar a economia tender aos pontos positivos. Não é à toa lá que na década de 70, né, a própria China, né, que era um país fechado, se abriu para o mundo, teve zonas de livre comércio, e isso melhorou muito a economia chinesa e ela tomou isso para um aspecto de, bom, não é só a questão da igualdade que a gente tem que lançar. Hoje tem muitos neoclássicos na China, né, estudando a economia neoclássica, isso que as pessoas não deveriam achar estranho, porque realmente buscar o bem-estar, isso é qualquer economia no mundo é fazer isso. E um dos pontos era exatamente se integrar na economia mundial, se integrar no comércio mundial e dar certa liberdade econômica tanto para indivíduos como para empresas. Por mais que eu achei estranho, mas é uma economia que é socialista, sim, na política e tudo mais, assim, mas basicamente depois que se definiu, né, o que se quer, e assim, sinceramente, assim, como existem externalidades, existem monopólios, existem certos controles que não deixam o livre mercado acontecer, e é nisso que as economias devem trabalhar, como deixar um ambiente mais saudável economicamente, tanto para produtores como consumidores, para que aí sim se torne eficiente, então, no sentido de bem-estar para todo mundo, né? Sem ter impactos negativos, como poluição, como outras coisas, e assim como, né, concentração de mercado e tudo mais. Então essa é a ideia que está por trás aqui. Espero que com isso a gente tenha chegado num ponto de discussão interessante, né? E assim, tem cenas dos próximos capítulos. Né? Que novela é essa, né? O cara pode dizer. Bom, aqui ainda faltou algo que eu acho que seria. Faltou duas coisas, né? Isso são slides futuros, não sei quando que vai acontecer, mas em algum momento vai acontecer. Que é exatamente o fato de que a gente poderia, e vamos fazer isso, que é analisar a questão do monopolista dentro da caixa de ouro, tá, mas a gente está falando de livre mercado até agora, tudo esses resultados. Mas como é que o monopolista a gente analisa ele? E é bem interessante por que não é tão eficiente. Então, considerando o monopolista, seria algo que eu quero ainda ver, né, futuramente. Claro que em sala de aula sim, a gente vai estar vendo já, mas para mim montar slide demora um pouquinho mais, coisa tal, esses efeitos, essas coisas todas. E aí, quando eu tiver esse ponto, eu faço um vídeo. E também a parte da demonstração do equilíbrio geral do Debré, que eu acabei de falar com vocês. Não a demonstração necessariamente igual que ele fez lá na década de 50, claro que não, bem mais simples, né? Mas para a gente entender a existência do equilíbrio geral, mais ou menos como é que foi demonstrado. Isso também eu tenho que botar tudo em slides. É bastante equação, coisa e tal, não tem tanto gráfico até, mas eu acho que dá para fazer também. Então são essas coisas que eu ainda quero tratar mais à frente, posteriormente. Talvez até bote tudo numa terceira e última aula. Essas aulas também cheias, então faço uma terceira aula cheia também. Tá? Então, basicamente é isso. Espero que tenha contribuído para quem vier a ver esses vídeos, né? E para mim mesmo, as aulas que eu vou ter futuramente, espero consultar novamente esses vídeos, essas aulas e melhorar esses slides, se for o caso também. Ok?
Então, feliz resto da semana e do dia para todos vocês e até a próxima aula.